Ok, convidamos as pessoas que vão assistir à mesa Caminho dos Goiáses para tomar assento, tomar seu lugar. Aqueles que não vão acompanhar essa oficina, essa mesa, por favor, se dirigir ao auditório 2, aonde vai acontecer a oficina de fortalecimento das trilhas. Gostaríamos, nesse momento, de pedir que as pessoas sentem-se, né, para nós começarmos a segunda atividade. Vamos convidar os componentes dessa mesa de debate, Caminho dos Goiáses, a trilha do Planalto Central. Peço silêncio aqui ao público. Para compor a mesa, que tem como objetivo apresentar o Caminho dos Goiáses, a ideia da criação, a integração dos patrimônios mundiais, os diferentes caminhos que compõem e fortalecem, bem como as suas particularidades, histórias e trilhas, que levam a ser a primeira trilha nacional do Brasil. Convido o geólogo, mestre em sensoriamento remoto, ambientalista e trilheiro, assessor da Sociedade de Meio Ambiente do Distrito Federal e membro do Colegiado Deliberativo do Caminho do Planalto Central, Edgar Fagundes. Convido também o engenheiro civil, pesquisador da história e do meio ambiente do Planalto Central, formulador do relatório turístico de natureza e idealizador do Caminho de Cora, Bismarck Vila Real. Convido o mestre em desenvolvimento sustentável pela UNB, trabalhando com ponto focal do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e membro da coordenação do Caminho dos Veadeiros, Júlio Itacarambi. E convido nosso turismólogo, secretário de Turismo de Cavalcante e consultor em trilhas de longo curso e turismo de base comunitária, um dos idealizadores do Caminho de Cora e do Caminho dos Goiáses também, João Lino. Bom, o desenvolvimento dessa mesa se dará com 4 falas subsequentes, começando com o João Lino e, na sequência, o Bismarck Vila Real, Edgar e o Júlio, falando da temática em questão. E nós teremos 30 minutos ao final para a parte do debate, né, e elencar alguns pontos que tragam o tema principal, Caminho dos Goiáses, a trilha do Planalto Central. Gostaria que colocasse a apresentação, por favor, na tela. Bom dia a todos, todas. Agradecendo aqui, inicialmente, à Rede Brasileira de Trilhas, ao Governo de Goiás, a Goiás Turismo, aos parceiros aí, apoiadores, Ministério do Turismo, Decathlon, Sebrae, por estar apoiando aí esse evento. Acho que a gente está fazendo aí um marco histórico para o Brasil. Falar depois do Pedro Menezes também é difícil, né? O nosso mestre, aí, o nosso farol, aproveitando o pessoal do Caminho dos Faróis, aí, a gente tem esse farol que é o Pedro, nosso grande mestre no Brasil e no mundo. E, bom,
Me apresentando aí rapidamente, né, João Lino. Hoje sou consultor do Sebrae também, estou lá secretário de Turismo de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, um dos diretores da Rede Brasileira de Trilhas, um dos coordenadores também do Caminho dos Veadeiros, coordenador lá do Caminho dos Canoeiros e do Caminho de Santana. É uma pessoa que apaixonada por trilhas de longo curso, de um dia. Bom, o Caminho dos Goiáses, ele nasceu justamente nesse processo que o Pedro já trouxe aqui muito bem. A gente está lá, ali no centro. Onde que é o laser aqui, hein? Tem um laser? Tem não, né? Bom, estamos ali no centro do Brasil, no estado de Goiás e do Distrito Federal. A intenção nossa era justamente no início, né, a gente estava na Goiás Turismo como gerente, e aí com o processo de implementação do Caminho de Cora, o Bis vai falar bem sobre isso, né, o nosso mestre também aqui em Goiás, eu sou um pupilo dele, com muito orgulho, e... valeu, é só apertar esse vermelhinho, tá. Valeu, obrigado. E aí, com a implementação do Caminho de Cora, né, a gente viu o movimento todo crescendo, né, a gente não tinha ainda a rede brasileira instituída, mas o movimento nacional e o Pedro aí no ICMBio e nós na Goiás Turismo, com uma equipe muito boa, inclusive, assim, pessoal agarrado mesmo, e a iniciativa já do BIS aí de muito tempo, a gente viu essa possibilidade de estender e trabalhar isso enquanto governo do Estado, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente abordar aqui, o quanto é importante a participação dos governos, sejam eles municipais, estaduais e federal, no processo de implementação, de apoio, de planejamento e de criar políticas efetivas para a implementação das trilhas no Brasil. Em Goiás, a gente teve essa oportunidade enquanto estava lá, e a gente vê que isso só se potencializou agora. O Fabrício, a gente agradece demais, o presidente, toda a equipe da Goiás Turismo, aí, Alexandrina, enfim, que tem dado Irancé, nosso parceirão aí, também nos conhecemos no Caminho de Cora, e assumiu esse protagonismo, de como é importante a gente criar mecanismos de apoio e políticas públicas efetivas, né? Porque a gente estava conversando ali, Edgar, é difícil, né? Assim, é um trabalho que depende de muitas mãos, de recursos financeiros, de apoio, e às vezes para nós que somos voluntários, e aqui já deixando uma salva de palmas para os voluntários das trilhas de longo curso, que sem eles não acontece nada. Então, quem faz as trilhas são os voluntários. Então, acho que o grande sucesso disso tudo é o processo de baixo para cima, né? E isso é o que realmente mantém, porque a partir do momento que a gente lança e a gente solta uma trilha, ela não tem mais prazo para acabar. Eu fiquei com essa mensagenzinha desde a primeira vez que eu conversei com o Pedro. Ó, se abriu uma trilha, ela não acaba mais, né? Então, isso me gerou muitas perguntas. E aí o Caminho dos Goiás vem justamente nesse momento de trabalhar essa conexão entre, principalmente nos destinos turísticos do estado de Goiás. Vou passar aqui, senão o tempo é rápido. Bom, só para trazer alguns antecedentes aí, um pouco que a gente já comentou, né? 2013... a gente tem em Goiás a contratação do projeto do Caminho de Cora Coralina, né, o Bismarck que coordenou e trouxe tudo isso, então foi ali pela Segplan na época, e esse projeto ficou estacionado lá. A implementação da Travessia Sete Quedas, lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que foi uma das primeiras trilhas de longo curso com pernoite, no estado de Goiás, né, numa unidade federal. Isso também abriu um precedente muito bom. E aí aquilo que o Pedro também já trouxe, né, a construção de trilhas locais e se trabalhando as trilhas regionais,
Em 2017 a gente lançou o Caminho de Cora, implementou, então já trouxe já essa questão da pegada, trazendo essa padronização, né, da pegadas pretas e amarelas. A Trilha União em 2017, lá em Brasília. Em 2017 a gente faz uma reunião de planejamento lá na sede do Ministério do Meio Ambiente, e na época ainda era Trilha Missão Cruz, né? O Pedro já trazia também essa ideia, e a gente em Goiás trazendo também o Caminho dos Goiás, então a gente juntou todas essas vontades, e aí trabalhou o nome do Caminho dos Goiáses como sendo essa trilha nacional que envolve os patrimônios mundiais do Estado de Goiás e Distrito Federal. Em 2018 lança-se o Caminhos do Planalto Central, né? Então o Caminho dos Veadeiros também nesse mesmo ano. A Rede Trilhas. Em 2020 o projeto de lei lá no Distrito Federal, né, já instituindo uma política, isso é importantíssimo também para a gente poder consolidar todo esse apoio, enfim, sistematizar isso do ponto de vista também dos atores. E aqui em 2021 a gente também trabalhando no estado de Goiás um projeto de lei do Caminho dos Goiáses, na Assembleia Estadual. Esse projeto ainda está em discussão, ainda tem ajustes, precisa ser mais bem dialogado com os atores locais, das trilhas, com os governos, e a gente poder aprovar isso para a gente realmente ter uma política de Estado, instituindo não só o Caminho dos Goiáses. É importante que o Pedro também já falou isso, mas o Caminho dos Goiáses não é uma trilha estanque, né? Então, hoje a gente tem essa perspectiva, e a gente agradece aqui já ao Samuel, nosso coordenador geral lá do Caminho dos Veadeiros, pelo mapa, por todo o apoio. Mas são os 3 patrimônios, né? O Caminho de Cora Coralinas partindo de Goiás, passando por Brasília, no Distrito Federal, e o Caminhos do Planalto Central, e chegando no Caminho dos Veadeiros, até Cavalcante, passando pelo Parque, Alto Paraíso, enfim, São João da Aliança, Colinas, Planaltina, Formosa. E aí depois a ideia é ele se estender até o Tocantins, né? Ali aquele vermelhinho é o Caminho dos Canoeiros, que é essa marquinha aqui, que é uma trilha local lá de Cavalcante. Então, o Caminho dos Goiás é esse conjunto, né, de trilhas, justamente tentando trabalhar a conectividade das nossas unidades de conservação, enfim, de 2 unidades da federação, vários municípios, né, vários destinos turísticos, e aí proporcionando uma trilha de mais de 1.200 quilômetros. Inclusive, já teve uma pessoa, aí, o Márcio Vilar, fez grande parte desse caminho, né, um corredor aí já percorrendo, saiu da cidade de Goiás e foi até Cavalcante, foi até os Calungas. Então, uma pessoa aí que mostrando que é possível percorrê-lo já. Né, a gente tem algumas questões que acho que todos nós sabemos que é a dificuldade, né, de se trabalhar a implementação dessas trilhas, mas isso vem avançando rapidamente, né? O Cora Coralina aí já com todo o seu traçado implementado, o caminho, a rota do Rio Areias e o Giro dos Povoados também com parte desses traçados implementados, e o Caminho dos Veadeiros também com boa parte já também implementado. E aí vão surgindo também outras trilhas, né, locais, regionais, como é o Caminho do Pai, enfim, a gente tem lá o Caminho de Santana, o Caminho dos Canoeiros e outras iniciativas de trilhas locais que vão se conectando ao Caminho dos Goiáses, então não é algo estanque, né? Então aí as nossas trilhas regionais, e dentro dessas trilhas regionais, outras trilhas locais ou regionais, como é o Caminho do Pai, também que envolve a nossa capital aqui, Goiânia, até Mossâmedes, né? Passando aí por Trindade, trazendo também algo que já é bem realizado por romeiros, caminhantes, enfim, que é Trindade. E aí outras trilhas locais também que vão se somando a essas trilhas regionais, que vão se somando à nossa trilha nacional Caminho dos Goiáses. Bom, os nossos objetivos, aí algumas... É algo que a gente também tem e precisa discutir, aí que eu trago
também a necessidade de a gente já remodelar a governança, né, do caminho dos Goiáses, até para a gente ter mais protagonismo, mais força e também resultados, né? Então, integrar aí os caminhos existentes, né, como eu já mencionei, os povoados, né, enfim, outras trilhas regionais, o caminho Missão Cruz também, que é algo importante nessa conectividade que sai de Corumbá e chega até Brasília, dando um novo envolvimento regional ali para Abadiânia, Alexânia, Olhos d'Água, enfim, municípios também que têm um interesse muito grande em compor. Um ambiente de desenvolvimento socioeconômico, né, e valorizando essas vocações regionais, isso que o Pedro colocou do ponto de vista da geração de emprego e renda é muito importante. Eu acho que o Bis vai falar um pouco desses resultados que Cora Coralina já vem colhendo, né, como que uma trilha ela muda toda a dinâmica regional, principalmente para aqueles locais que não têm tanta vocação turística, e isso acaba movimentando e fazendo esses moradores acreditar e investir, então gerando novos negócios. A infraestrutura, né, e aí a gente vê como que é importante o aporte, o apoio do governo, seja ele de base local, estadual, né, o estado de Goiás aí fazendo um trabalho fantástico na melhoria das infraestruturas do caminho de Cora, e agora com o Veadeiros também que se colocando, aportando investimentos. Então isso para nós é fundamental, a gente ter essa boa, esse apadrinhamento, né, esse carinho com as trilhas do estado de Goiás por parte do governo, né, e isso não só do ponto de vista turístico, mas também seja rural, do ponto de vista da saúde, da educação, ambiental, né, das nossas unidades de conservação. Às vezes, a gente facilitar, né, e receber essas trilhas, porque isso contribui muito com os objetivos dessas unidades. E aí promover, né, o que a gente quer mais é promover experiências para os usuários, para as pessoas, porque a gente entende que o que as pessoas conhecem, elas podem cuidar, amar e proteger. Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Bom, e aí eu trago aqui alguns desafios, né, já provocando aqui a mesa, a plenária, em relação aos novos rumos que a gente quer, né, para o caminho dos Goiáses, que é justamente isso de fortalecer a governança e a institucionalização. Quando a gente trabalha com 2 unidades da federação, vários municípios, é importante que a gente tenha um compromisso, né, entre todos esses entes, né, federal também, aí Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, enfim, entender que está nesse guarda-chuva também, e trabalhar isso como política, né? Então isso virar lei, né, os estados se conversarem, a gente poder realmente não ter uma discrepância em que o usuário chegue num local, ele tem uma experiência, e aí lá no final, talvez, se não tiver nesse mesmo patamar, esse camarada ele vai ficar com esse sentimento ruim, ou às vezes até tendo prejuízos físicos, enfim, a gente não quer isso para os nossos usuários. Incrementar a sinalização e informação, né, então isso é a base, né, a pessoa ela precisa entrar e sair da trilha com segurança, e aí em cima disso a sinalização, seja ela pessoal ou não pessoal, ela faz uma diferença muito grande daquilo que a gente quer mostrar e interpretar. Promover os caminhos e as trilhas com acessos liberados, né, a gente tem essa dificuldade, a gente passa por muitos acessos particulares, né, passa por muitas unidades de conservação, e a gente percebe que esse talvez seja um dos grandes desafios para a gente implementar uma trilha de longo curso. E aí entra essa questão do papel do Estado, né, porque o Estado, quando ele chega, ele dá esse cartão de visita, ele facilita muito. Né? Lá no Caminho de Cora a gente percebeu muito, seja com as unidades de conservação do Estado, que tem às vezes essa dificuldade, em função dos seus planos de manejo, enfim, mas também dos proprietários particulares. E esse chamego aí do Estado facilita muito na credibilidade, enfim, às vezes chega um voluntário lá, quem que é você, né? E o cara, não, a gente vai passar uma trilha aqui, o cara fala, como assim, né? Então a gente sabe que isso facilita muito no processo de implementação. Né, o financiamento, porque é difícil, é oneroso para nós voluntários, então a gente sabe que é difícil a gente tirar tempo, recurso, a gente investe muito, gasta dinheiro do bolso mesmo, porque a gente tem paixão, né? Então assim, eu não posso nem falar, porque senão minha esposa
ela fica doidinha, né? Então, assim, eu tento fazer, às vezes, até escondido, né? Mas a gente sabe que isso é oneroso, né? O tempo seu já é algo difícil. Então, criar esses mecanismos de descentralização, estava falando com o Gentili ali do Ministério do Meio Ambiente, né? Essa importância de descentralizar recursos para os municípios, instituições, para os estados, a gente criar essa política lá no Ministério do Turismo, pensar em editais, de colocar isso no radar, de descentralizar ações e recursos para os estados, municípios e instituições. E transformar o caminho em uma trilha patrimônio, né? O Pedro até comentou das 2 trilhas mundiais que a gente tem, né, reconhecidos pela Unesco. A gente já fez esse approach aí com a Unesco aqui no Brasil, o Bismarck Interlo fez esse caminho aí, a Goiás Turismo também, o governo ensaiou aí um processo de parceria, mas a gente está nesse radar aí de realmente colocar o Caminho dos Goiás como a primeira trilha patrimônio mundial da humanidade no Brasil, né? Então, a gente precisa criar esse elo, fortalecer esse elo com a Unesco, porque são 3 patrimônios, né, então, mundiais. E aí das a marca do Caminho dos Goiáses, né? Então, acho que isso é fundamental a gente rever, né? A gente vê aqui que dentro da trilha das trilhas nacionais, a gente pensar uma marca que represente e mostre que o camarada está nessa trilha nacional. Bom, é isso, obrigado. Tentei manter o tempo aqui, é difícil, 15 minutos, né? Ok, então agora Bismarck Vila Real vai falar do Caminho de Cora e dos seus conhecimentos aí para agregar à nossa mesa. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui falando para esse público maravilhoso, curioso pelas trilhas do Brasil. Agradeço a organização desse encontro, a todas as estruturas, as instâncias aí que colaboraram para que se realizasse esse evento e principalmente mostrasse para o Brasil, aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Então isso aí é muito interessante. Eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou gaúcho, eu vim em 81 para Brasília, estava começando a canoar no Rio Grande do Sul, e quando cheguei em Brasília, não imaginava que tinha tantos rios e tantas belezas. Então, a partir da canoagem, eu fui conhecendo a geografia da região aqui do Planalto Central. E foi uma surpresa para mim ter visualizar, né, o tanto que é importante essa região para o país, principalmente com relação às águas. E isso aí me levou a investigar muito, entendeu? Eu fui criando grupos primeiro de canoagem, depois de bicicleta, e a gente foi mapeando essas coisas. Eu, como um andante, né, histórico, eu não me contive em ficar em Brasília trabalhando. Eu saí já imediatamente para conhecer o estado de Goiás. Pirenópolis foi a primeira cidade, depois vieram outras, a Chapada dos Veadeiros estava iniciando, né, o movimento, participei lá das primeiras oficinas em 92, quando o parque fechou para o garimpo, e a gente teve que organizar a comunidade que dependia do garimpo para se estruturar, para receber turista. Então, São Jorge, que era uma vila muito pequena, já começou, assim, muito garimpeiro, começou a virar dono de pousada, dono de restaurante, e foi crescendo, assim, foi uma coisa muito interessante. Eu tive a felicidade de, em 94, conhecer o historiador Paulo Bertrand. E ele foi que me botou esse vírus aí da história do Planalto Central. Para mim, é um divisor de águas entre antes e depois de conhecer Paulo Bertrand. E com ele eu andei muito por aí também, porque ele tinha um histórico de fazer pesquisa, ia para Portugal, para Torre do Tombo, para trazer documentos, os centros de informação aqui do Brasil também. E quando ele descobria um documento interessante da região, ele me chamava para a gente fazer um estudo. Então, aí eu comecei a me integrar mesmo dentro dessa história toda, comecei a ler os livros que ele me indicava, e eu acho que já dá para começar agora
mudando essa... eu que mudo, né? Pessoal, eu não sou muito dado dessas coisas assim de controle, mas... Bom, aí, com isso, quando... passado assim, esse tempo a gente criou, junto com o Paulo Bertrand, um caminho... Tinha sido criado em Minas a Estrada Real, e a gente criou a Estrada Colonial no Planalto Central, do qual eu tive a oportunidade de coordenar esse projeto durante 5 anos, mas assim, eu não tinha conhecimento, eu acho que nesse momento estava começando a se falar nas trilhas de longo curso, mas eu não tinha a mínima ideia do que fosse isso, não tinha conhecimento. Mas eu já vinha trabalhando em cima disso, porque eu já tinha feito um guia turístico para a Chapada dos Veadeiros, o primeiro guia que foi feito, eu elaborei, que é pegando todo o Nordeste goiano, depois mapas aqui de Pirenópolis, daqui que eu digo no município de Pirenópolis também, que trabalhei lá na elaboração do plano diretor de turismo. E com o Paulo Bertrand a gente começou a pensar a Estrada Colonial, que a princípio era um percurso de 150 quilômetros, na verdade era um pouco mais, quando eu fiz a pesquisa, que era de Formosa até Corumbá de Goiás. E a tese do Paulo Bertrand era o seguinte: não, a gente tem que botar Formosa e Corumbá dentro do sistema do turismo, porque Pirenópolis já está se configurando como uma cidade receptiva, está aumentando assim a oferta de serviços, e Formosa está perto de Brasília, que também é muito interessante, para vocês terem ideia, tem mais de 30 sítios arqueológicos em Formosa. Então, foi essa forma de integrar. Infelizmente, quando estava iniciando o projeto, o Paulo Bertrand faleceu, foi em 2005, 2004, 2005. E como eu tinha iniciado esse processo, eu dei sequência durante 5 anos, conseguindo uma verba de emenda parlamentar, tal, para fazer, e em 2010 acabou o apoio do Ministério do Turismo. Então, o projeto ficou parado, mas ele já tinha estendido até Goiás Velho, e também até o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, num percurso de 800 quilômetros. Então já era uma trilha, um caminho de longo curso, mesmo sem eu saber que já estava se discutindo isso. Em 2010, quando o Ministério deixou de apoiar, né, na sequência, houve essa iniciativa pelo governo de Goiás, a Secretaria de Planejamento, de contratar uma empresa para fazer um roteiro temático. Também não se sabia muito certo, mas a pessoa que foi contactada tinha acabado de fazer o caminho de Santiago de Compostela. E diz assim: olha, mas o caminho de Santiago é muito parecido com isso, porque eu passei por lá, tem uma área que é de montanhas, outra área de produção, outra passa por cidades e tal. Aí, nesse processo, foi criado, né, essa proposta, né, da criação desse roteiro, e a pessoa encarregada me chamou até pelo meu histórico de andar por aí fazendo roteiros turísticos. Então, coube a mim fazer o desenho, né, de por onde poderia passar esse projeto, já que, por definição, teria que passar por cidades históricas. Então, se definiu Corumbá de Goiás e Goiás Velho como as extremidades, passando, então, por Pirenópolis e Jaraguá, que são 4 municípios que tiveram a sua fundação entre 1726 e 1740, e comecei a fazer os estudos, então, pegando... Aqui, esse mapa é o meu mapa de trabalho, pessoal, ele está manchado porque pegou água, eu saía para campo com ele. Isso aí é a coleção, é uma coletânea de 10 mapas, desses mapas do Exército, né, do IBGE, onde eu fiz a colagem pegando essa linha que é praticamente num paralelo, né, que vai de Corumbá à cidade de Goiás. Para isso, eu já vinha lendo muito material, muitos livros sobre viajantes, e o Pedro, quando a gente se encontrou, foi uma coisa engraçada, porque eu falei: pô, Pedro, eu estou fazendo um estudo dos viajantes que andaram por aqui. Ele disse: não, mas um parente meu fez uma viagem, deixou um documento. Eu digo: quem é esse teu parente aí? É o Cunha Menezes. Eu digo: o governador, que vem em 1778. Eu digo: cara, você é parente desse cara? Eu sou, sei lá, ele é meu tataravô, coisa assim e tal. Eu digo: mas, nossa, então a gente criou uma familiaridade, né? Mas esse documento do Cunha Menezes, ele é um documento
né, uma descrição, porque ele fez em lombo de mula, de Salvador a Goiás Velho, e deixou um relato, dia a dia, a distância que ele percorreu e por onde ele tinha passado. Então, e ele não fez observação nenhuma sobre paisagem, sobre morro, a não ser citando os rios por onde ele cruzava, que às vezes dependia de passar a val, outras vezes né, ele vinha de mula, enfim. Mas o Cunha Menezes foi, assim, digamos, o documento mais interessante, que ele é marcado com azul e branco, e ele, como tinha interesse em chegar logo em Goiás, ele foi fazendo o caminho mais curto. Então, Corumbá ele passou em Pirenópolis, ele passou no município de São Francisco, e foi embora para chegar na cidade de Goiás. Esse documento ele me deu, eu fui em muitos locais atrás das descrições e encontrei testemunhos. Então eu vou comentar daqui a pouco sobre o Quinzinho, mas lá pela fazenda do Quinzinho passa uma picada que era a picada por onde as pessoas que vinham de São Francisco, vinham de Goiás, que vinham para Pirenópolis, passavam por aí. E o Quinzinho foi o primeiro fazendeiro assim, para aderir ao projeto, dizer, não, vamos passar por aqui, é maravilhoso e tal. Bom, depois eu estudei também, eu já tinha lido Saint-Hilaire e Paul, que andaram aqui, porque o Cunha Menezes foi em 1778. Em 1818, 19, Saint-Hilaire e Paul, que são dois naturalistas, um francês e outro austríaco, vieram por aqui, eles já com uma visão, né, com o propósito de estudar a biodiversidade da região. Então, os livros dele tratam muito de pássaros, de vegetação, enfim. Foi muito interessante para ter essa visão da geografia e da natureza. Então, Saint-Hilaire e Paul, Saint-Hilaire em vermelho, ele, então, como vinha explorar mesmo, ele já esteve no Pico dos Pirineus, passou aí por Cocalzinho, Pico dos Pirineus. O Saint-Hilaire foi para Jaraguá por um caminho, passando por um povoado chamado Santo Antônio, e depois foi até a cidade de Goiás. Na volta, ele já veio por essa estrada que o Cunha Menezes tinha feito. E teve hospedado em Pirenópolis, tem uma fazenda, a Fazenda Babilônia, que ele ficou hospedado e tal, no livro dele tem uns comentários muito interessantes sobre isso. Bom, depois teve assim, a Missão Cruz, que foi um documento muito importante também que eu li, porque foi uma missão criada para estabelecer a área onde o Distrito Federal deveria se mudar, entendeu? Foram 22 cientistas que formaram isso. E o Oscar Leal, que foi um viajante, né, uma visão aí muito pessoal, muito de aventureiro, que deixou um livro também, escreveu um livro muito interessante. Bom, a partir daí, com esse desenho, eu indo a campo, eu descobri São Francisco, que é uma cidade também histórica, foi fundada em 1740, e 8 povoados, na verdade 7 povoados e uma área próximo da cidade de Goiás, que é um assentamento, que também está se integrando agora, que dá para considerar, então, 8 povoados. E deu esse desenho, esse zigue-zague de 300 quilômetros, em linha reta não chega a 200, e ele, dessa forma, chegou a 300 quilômetros. Bom, na sequência, foram as visitas, e eu falei no Quinzinho, que ontem, para quem assistiu à palestra, tem ele foi entrevistado, e realmente ele foi o primeiro sujeito que, quando eu cheguei lá e falei sobre o caminho, ele ficou muito impressionado, e diz assim, nossa, mas isso aí é interessante, vamos ver então. A gente pegou uns cavalos, subiu para ver a passagem no Morro de Caxambu, e ele dizia, não, traz gente aqui, vamos ver. Aí a gente foi, uma primeira vez que o João Lino participou, e tal, que a gente fomos entre 6, e quando fomos pagar, ele pediu um auxílio para ver quanto, né, ele deveria cobrar. Aí chegamos ao valor de R$80, 6 pessoas, 480, eu peguei R$500, paguei para ele, ele diz assim, ó, isso aqui são 700 litros de leite que eu preciso tirar e ainda levar para a cooperativa. Eu quero trabalhar com turista, entendeu? Foi muito interessante esse depoimento dele. Na sequência, eu queria só, então, rapidamente dizer o seguinte, nesses 300 quilômetros, a gente tem Corumbá, é uma distância de 18 quilômetros, ao longo do percurso, eu vou simplificar, são 50 rios córregos que passa, tem uma população de 186 mil habitantes, somando a população de todos os municípios,
Tem parques estaduais, o Parque dos Pirineus e o Parque da Serra de Jaraguá, que eu só quero fazer um comentário. O Parque dos Pirineus tem o ponto mais alto do Caminho de Cora e o ponto mais alto do divisor continental de águas, que é um divisor que separa as águas que vão para o norte das águas que vão para o sul. Esse divisor ele tem uma extremidade no Distrito Federal e a outra extremidade na Cordilheira dos Andes. Então, vocês imaginam que são mais de 3.000 quilômetros que você pode fazer por linha seca. Então, a partir daí, eu também comecei a criar roteiros pelo divisor de águas. E hoje, o Pico dos Pirineus é o ponto mais alto, de onde você pode ter uma visão, e até tem uma curiosidade muito grande, porque você olhando do pico para o norte, você vê a nascente do Rio Corumbá, que vai para o sul. Você olhando para o sul, vê a nascente do Rio das Almas, que vai para o norte. Então, é o centro de duas espirais que provoca até uma questão energética ali para quem vai lá e olha aquilo. E, enfim, é uma curiosidade muito interessante. Bom, basicamente são essas questões. Agora, vamos passar, porque é mais um detalhe, eu acho que o meu tempo está chegando ao final. Hoje a gente tem, de serviços, em Corumbá, 3 pousos e 5 outros serviços. Cocalzinho, 2 pousos. Pirinópolis são 10 pousos e 8 serviços. São Francisco tem 2 pousos e 1 serviço. Jaraguá, 6 pousos. Tá? Itaguari, 1 pouso. Itaberaí, 2 pousos. Enfim, nós temos, então, é possível hoje você percorrer o Caminho de Cora fazendo entre 25 e 30 quilômetros por dia. Você vai ter onde comer, onde dormir e vendo muita beleza natural, passando por esses 50 rios. Aqui são imagens de por onde passa o caminho, né, com uma vegetação maravilhosa, trilha muito boa para bike e tal. Essa cachoeira é na minha propriedade. Hoje eu tenho uma propriedade que eu recebo caminhante, que fica pode ser o segundo pouso do caminho, né, e também é um centro histórico dessa propriedade. E eu acho que mais uma foto aí para complementar, né? Sim, e o Salto de Corumbá, que é um ícone para a gente, e eu esqueci de falar, porque é o único, para mim, não conheço outro caminho de poesia, tem ao longo do caminho 60 placas com poemas de Cora Coralina. Então, praticamente a cada 5 quilômetros você tem uma placa que pode se deliciar com partes do poema dela e se inspirar, porque ela foi uma poetisa que escreveu sobre a vida, sobre a natureza, sobre a comida, sobre a gastronomia, por sinal, gastronomia é o que não falta para quem já fez, elogia demais a gastronomia ao longo de todo o caminho, e você apresenta desde a comida mais simples até comidas sofisticadas feitas em restaurantes aí. Pessoal, a minha apresentação é essa, rapidamente. Eu poderia falar muito mais tempo, mas eu acho que, respeitando aqui os outros, se tem depois, se alguém quiser fazer uma pergunta no final, estou à disposição. Muito obrigado, Bismarck. Então, agora, com a palavra, Edgar, a ponteira. Passar a ponteira, por favor. Bom dia a todos. É um enorme prazer a gente estar aqui com todos vocês, participando do Congresso. Saudar os colegas da mesa aí, a gente já se conhece há algum tempo, né, nessa jornada, nessa trajetória. Particularmente quero saudar, na pessoa do Irancê, que ajudou a gente a organização disso, a Goiás Turismo, né? Goiás Turismo, a gente que é do Distrito Federal fica impressionado com o apoio à organização. Vocês estão de parabéns e a nossa gratidão por tudo isso aí. Bom, eu sou geólogo de formação, a semelhança do Bismarck aqui, também vim do Rio Grande do Sul e cheguei no Cerrado em 75 para fazer geologia, e a gente do Sul tem um pouco de preconceito com o Cerrado, né? Chega e vê aquelas árvores feias, aquele solo amarelo, etc. Mas, à medida que a gente começa a andar, caminhar pelo Cerrado, a gente se apaixona e não para mais. E a partir dos grupos de caminhadas dentro do Distrito Federal e grupos de ciclismo, né, nós, em 2018, se não me engano, surgiu o projeto dos Caminhos do Planalto Central. E aqui dá uma inveja de vocês aqui de Goiás, né? Porque eu olho na apresentação do João,
2013, a Goiás Tour contrata o projeto, né? Depois, mais adiante, a Goiás Tour começa a implementar o projeto, né? Como todo mundo já falou, o Pedro já falou, o João já falou, o projeto é de baixo para cima, mas vocês já estão mais em cima, a gente ainda está embaixo. A gente não tem hoje, infelizmente, o apoio que a gente precisava do governo do Distrito Federal. Mas nós temos, em contrapartida, um grupo de voluntários, né, um voluntariado muito forte. Temos uma parceria excelente com a APA do Planalto Central, do ICMBio, e é assim que a gente toca o nosso projeto. Bom, eu vou andar, e eu não vou olhar para o Irancê, porque ele levanta umas plaquinhas ali de 5 minutos. De minutos. Bom, para quem está fazendo o caminho dos veadeiros, né, o caminho dos veadeiros, não, o caminho dos Goiáses, quando vem do caminho dos veadeiros, né, entra no Distrito Federal por Formosa, né? Formosa nós temos ali em Lilás o que a gente provisoriamente está chamando de, para nós, saída leste, né? Entra e chega até a Pedra Fundamental de Brasília. A Pedra Fundamental é um monumento, um pequeno obelisco, né, que este ano completa 100 anos. Na Constituição de 1891 já estava prevista a inauguração de Brasília, né, e em 1922, 7 de setembro de 1922, foi instalada a Pedra Fundamental para a criação da cidade de Brasília. Esse ano a pedra completa 100 anos. Então, a partir da Pedra Fundamental, os caminhos do Planalto Central se dividem em 3 arcos, 3 rotas, que nós chamamos de arcos, né? Esse em azul ao norte é o arco do Cafuringa, mais pelo centro o arco chamado Arco União, e mais na zona central de Brasília o arco Brasília, tá? Os 3 arcos se juntam novamente na Floresta Nacional de Brasília, né, na porção mais oeste do Distrito Federal, e a partir da Flona, da Floresta Nacional, tem a nossa chamada saída oeste, né, para se conectar à continuidade do caminho dos Goiáses, tá? Então, vou falar um pouquinho. Bom, aqui a gente quer destacar o seguinte: 100% dos nossos caminhos estão em áreas protegidas, né? Sendo que quase a totalidade estão em unidades de conservação. Esses caminhos passam pelo Parque Nacional de Brasília, pela Floresta Nacional de Brasília, Reserva Biológica da Contagem, APA do Planalto Central, APA do Descoberto, isso unidades de conservação federais. Temos as unidades de conservação distrital. No Distrito Federal nós temos o nosso SDUC, assim como tem o SNUC, nós temos no Distrito Federal o Sistema Distrital de Unidades de Conservação, com as APAs do Lago Paranoá, APA do Cafuringa, a de São Bartolomeu e vários parques ecológicos e parques distritais. Então, esses 3 caminhos, eles convergem, né, desde a Pedra Fundamental, no oeste, até a Floresta Nacional, totalizando hoje em torno de 400 quilômetros, né? Essas rotas aí. Bom, aqui estão os caminhos, né? Para facilitar, nós dividimos cada um desses caminhos em trechos, né? Os trechos, sempre a gente busca elementos da geografia da região, particularmente subbacias hidrográficas. Então, cada trecho desses, na maioria deles, coincidem com subbacias hidrográficas dos córregos, dos ribeirões da região. Falar um pouquinho sobre cada um dos arcos. Bom, esse é o arco Brasília. Esse é o arco Brasília, né? Ele sai lá da Pedra Fundamental, ele tem não posso dizer uma pegada, né? Ele tem um viés, ele tem um viés cultural, né? Ele tem em torno de 85 quilômetros, e quem for percorrer o Arco Brasília,
ele passa por uma região de cerrado, Rota de Cavalo, que é uma área que tem bastante incentivo para o turismo. Ele passa na barragem do Lago Paranoá, que foi construída juntamente com Brasília, margeia o Lago Paranoá, aqui assim, nessa parte verde, né? Passa no Parque das Copaíbas, que já tem trilhas internas ali no Parque das Copaíbas, cruza a Ponte JK, uma ponte, né, de um valor, um dos grandes monumentos do Distrito Federal, e ele pega o eixo monumental, passando pela Esplanada dos Ministérios, para quem conhece, né, vai até o final quase o final do eixo monumental, atravessa a cidade pelo seu centro, pelo centro do corpo do avião. Ele passa, para quem acha que não existe aldeias indígenas no Distrito Federal, nós temos 3 comunidades indígenas nesta região aqui, né? Depois entra no Parque Nacional de Brasília, onde já tem trilhas implementadas e sinalizadas, entre elas a trilha Cristal-Água. Sai aqui no final, no Parque Nacional de Brasília, e entra na Floresta Nacional de Brasília. Floresta Nacional de Brasília, para quem não conhece, já tem um sistema de trilhas implementados, né? Semanalmente a gente tem aí uns 500 usuários entre bike e caminhantes, né, fazendo trilhas na Floresta Nacional. Na Floresta Nacional se tem alternativas, né, para sair da Flona, ir para a nossa saída oeste e se integrar ao restante dos caminhos de Goiás. Alguns exemplos aí de fotos, né? Essa foto aqui é da inauguração, do lançamento do Caminhos do Planalto Central em 2019. Ali é o Parque das Copaíbas, né? A gente margeia o Lago Paranoá, a ponte, Ermida Dom Bosco, que eu esqueci de citar, que também é algo histórico no Distrito Federal. Tá? E aqui é no Parque Nacional de Brasília. O Arco União, também partindo da pedra fundamental, segmentado em trechos. Hoje nós já temos percorrido o Arco União integralmente, né? Inclusive com locais para pouso, etc. No início ele coincide um pedacinho com o Arco União, segue também pela Rota do Cavalo, e ele passa na Torre Digital. Eu esqueci de falar no início, a Torre Digital é um dos marcos do Distrito Federal, um dos monumentos, e é que compõe a nossa pegada, tá? A torre. A torre, ela situa-se num lugar bastante alto no DF, e ela é vista praticamente ao longo de todo o caminho. Quem percorre o Arco União, por exemplo, quando você sai da pedra fundamental, você já está avistando a torre, né? E você faz todo o caminho com ela muito distante. Quem está caminhando sonha em chegar nela. A partir na região da Torre Digital, nós temos a Serrinha do Paranoá, que também existe um conjunto de trilhas, né, feita por uma organização. Eu não olhei para o Irancê, mas olhei para o nosso colega ali do Caravaggio. Bom, e ele circunda a trilha que já tínhamos aqui, circunda todo o Parque Nacional, né, passando pelo Lago Oeste. No Lago Oeste nós temos excelente infraestrutura, hoje tem um turismo gastronômico, existem pousadas, existem pequenas trilhas, etc. Né, circunda todo o Parque Nacional e entra também na Floresta Nacional de Brasília, no nosso extremo oeste. A partir dessas trilhas, nós temos ramais para muitos atrativos. Por exemplo, aqui na Trilha União, nós temos um ramal para o Poço Azul, que é um conjunto de cachoeiras, né, bastante conhecido no Distrito Federal, muito bonito. Né, é possível fazer camping no Poço Azul. Enfim, vamos lá, o tempo está curto. Aqui algumas fotos do Arco União, né, a Trilha União, o pessoal de bike percorre todo ele praticamente,
pessoal a cavalo, né, faz a trilha União. Aliás, estamos aqui o pessoal da Fazenda Roncadouro, Rafael, que tem grupos de trilha a cavalo e percorre aí a trilha União. Enfim, vamos lá. E o Arco Cafuringa? O Arco Cafuringa, ao contrário dos outros dois, que tem 85 quilômetros, esse aqui tem próximo de 150 quilômetros. Esse aqui é um viés, é uma região de vales dessecados, né, uma região bastante montanhosa, na bacia do Rio Maranhão, também segmentado em trechos. Né. Ele sai da Pedra Fundamental pelo norte, passa na região de Águas Emendadas, que é o grande divisor de águas aqui do Planalto Central. Né, desce bastante por vales, tem uma vegetação exuberante, né, nós temos aí as mata seca, né, parece que você está diferente da mata do Cerradão, diferente da mata de galeria, né, é uma mata que aparece muito nas regiões de calcário, nessa região norte. É uma região bem montanhosa, quem gosta desse tipo de atividade, né, tem muita cachoeira nessa região, né, então são atrativos naturais exuberantes. Córrego do Ouro, Chapadinha, Palma, região de o Ribeirão da Palma é onde tem as cachoeiras da Chapada Imperial, tá? Dois Irmãos, Chapada Imperial fica mais aqui. Nós temos também, como é que chama lá o do Riedel? Bom, deixa para lá. Hã? Entra nessa parte aqui que faz parte da Floresta Nacional, na região do Capão da Onça, né, e também chegamos na Floresta Nacional. Então, esse é o arco do Cafuringa. Né. Bom, teoricamente, né, eu diria que é muito bonito e apaixonante. Né. Na prática, tudo isso está em fase de implementação. Grande parte desses caminhos podem estar já sendo percorridos, né, outros nem tanto. Estamos em fase de sinalização também de parte dos caminhos. E nós temos aqui algumas vertentes também. Por exemplo, quem está no Capão da Onça, né, pode sair por aqui, exatamente já dá na rota do Rio Areias, né, é uma alternativa. Então a gente tem caminhos e alternativos aí, muitos ramais para atrativos que a gente tem na região. Nem deu para citar todos os atrativos. Aqui tem alguns exemplos do Arco Cafuringa. Né? Essa aqui é a mata mesofítica, mata seca, como a gente chama. Ali uma cachoeira, aqui é a cachoeira lá no Rodeador, onde o Pedro esteve com a gente lá, né, dormimos lá na fazenda Rafael, também outra. Bom, e a gente tem, além desses arcos, né, nós temos o nosso sistema de trilhas, que vai além dos caminhos do Planalto Central. Então a gente tem muita trilha no Distrito Federal já implementada, os mapas das trilhas da Serrinha do Paraná, naquela região da Torre Digital, Parque das Copaíbas, Parque Nacional de Brasília, trilhas do Jardim Botânico, os caminhos da Flona, Parque Nacional, etc. Bom, em síntese é isso. Eu gostaria de nos colocar à disposição para o debate, para a troca de ideias, porque o tempo aqui é curto. Estão comigo aqui hoje a Rosa Faria, Mário Moscoso, o Ricardo Peng e o Márcio Bittencourt, que fazem parte da direção colegiada, né, da nossa coordenação executiva do CPC, Caminhos do Planalto Central. Muito obrigado. Assim, aqui tem a nossa... Você quer falar? Não, só para quem quiser, né, os nossos endereços aí, tem meu contato também, tá? Estamos à disposição, os códigos de barras,
e a Torre Digital, que é a nossa marca. Muito obrigado, Edgar. Vamos passar a palavra agora para o Júlio Itacarambi, nosso Caminho dos Veadeiros. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Muita satisfação de estar aqui, né? E, claro, agradecer a todos os organizadores e apoiadores do evento. Esse é um evento histórico, né? O primeiro, estava precisando, certamente já muito produtivo, né? Eu digo, só por estar com os companheiros aqui dos Caminhos de Goiás, né, que é uma oportunidade difícil que a gente tem para integrar melhor o nosso caminho. Então, estar aqui com essas feras também, para mim, é uma grande honra. Obrigado. Obrigado a todos os presentes, especialmente também os que vieram lá de Veadeiros, estão aí na plateia, representando. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou nascido e criado em Brasília, de família goiana. Os meus bisavós são pioneiros de Goiânia e os meus avós são pioneiros de Brasília. E eu fui buscar as minhas raízes goianas na Chapada dos Veadeiros, já estou lá há 20 anos, como morador há 12, e também sou um entusiasta das trilhas, hoje, né, assumidamente um colecionador de trilhas e parques, né, já cada vez mais colando figurinhas nesse álbum, e vou apresentar para vocês, então, o nosso Caminho dos Veadeiros, né? Lembrando aí também, né, é uma dificuldade muito grande a gente resumir, como todos os demais tiveram, em 15 minutos, e especialmente o Caminho dos Veadeiros, que é o mais extenso das 3 colocadas aqui do Caminho dos Goiás, e, enfim, até por isso, a gente também está numa fase mais incipiente de implementação. Vale citar aqui também, obviamente, né, o momento de inspiração que veio antes do Caminho dos Veadeiros, que são os caminhos históricos, né, entre elas a Estrada do Norte, que levava Cavalcante a Porto Nacional para escoar o ouro, na época do ouro, a Picada da Bahia, que já foi citada, né, dos colonizadores que vieram de Salvador para o interior de Goiás, o Caminho do Anhanguera, que também trilhou ali pelo Nordeste goiano, a Missão Cruz e a Coluna Prestes. As trilhas locais que já existiam, né, antes também do Caminho dos Veadeiros e que foram, né, já sonhadas, né, pelas pessoas que ali já habitavam e andavam, primeiramente, obviamente, a trilha São Jorge Capela, que era uma trilha utilizada pelo garimpo antes da criação do parque, que é um marco para a Chapada dos Veadeiros. A Travessia Leste, que aí sim é uma primeira trilha local, né, com intuito de recreação, trilhada desde 1999, e que hoje já também incorporada ao Caminho dos Veadeiros. A Travessia das Sete Quedas, que aí é o marco para o Caminho dos Veadeiros, como primeiro trecho. O Caminho do Paranã, que também já foi bem encaminhado e trilhado pelo seu Geraldo, também um grande pioneiro do Caminho dos Veadeiros. O Pedal das Pontes e a Volta ao Parque são também 2 trilhas de bike, né, que também já eram feitas ali na região. E aí, trazendo né, a nossa sincronização com o Caminho dos Goiás, basicamente, né, o Caminho dos Veadeiros ele nasce como trilha de longo curso regional a partir, né, do debate, da discussão dos Caminhos dos Goiás, né. Em novembro de 2017 foi feito um evento da Rede Trilhas em Brasília que definiu os 5 GTs do Caminho dos Goiás. E um desse GT foi o GT DF Chapada. Então, assim, o embrião mesmo do Caminho dos Veadeiros, ele surge a partir desse grupo de trabalho do Caminho dos Goiás, né, que é a ponta final ali do Caminho dos Goiás, como ele estava sendo desenhado. E aí foram realizados os fóruns do Caminho dos Goiás, em seguida, né, e com focos nos seus trechos de GTs específicos. E aí, no segundo fórum, em setembro de 2018,
que realmente criou-se as bases e logo depois, em 2018, a gente tem oficializado o nome Caminho dos Veadeiros, dentro de vários outros nomes que chegaram a surgir, e a pegada, que, claro, como todo aqui vai defender a sua, eu vou defender que é a mais bonita do Brasil, e eu vou fazer também a homenagem ao autor dela, que é o Vitor Saraiva, né, um artista nosso local, que nos homenageou com essa linda pegada. Bom, como foi falado, o diferencial do Caminho dos Goiáses é a trilha que conecta patrimônios mundiais. E o diferencial do Caminho dos Veadeiros dentro de Goiáses é que nós somos o patrimônio natural, né? Os outros dois são patrimônios histórico-culturais, e o nosso natural está abrangido por várias áreas protegidas, que não à toa, né, a gente tem hoje um mosaico de áreas protegidas de fato, ainda não é de direito, porque não tivemos ainda o reconhecimento, esperamos que ainda saia assim que possível. E esse mosaico de áreas protegidas da Chapada dos Veadeiros é o mosaico com a maior concentração de áreas protegidas do Brasil, né? Ou seja, hoje, quando nós elaboramos a proposta de reconhecimento, eram 42 áreas protegidas, isso em 2017 para 2018. Hoje já passou 50. Esse número é uma constante crescente, né? E aí estão listadas aqui as principais que estão num raio de pelo menos 5 quilômetros dos traçados do Caminho dos Veadeiros, né? E aí, mostrando aqui também o mapa, né, do Caminho dos Veadeiros como um todo, também é outra dificuldade para a gente, ou seja, no caminho mais extenso, né, ter uma boa visualização, mas o principal para se entender desse mapa geral é que, inspirado também no Caminho do Planalto Central, nós temos mais de um eixo, né, ou seja, divididos nos dois modais que nós temos. Nós temos um modal de caminhada e um modal de bicicleta. O modal de bicicleta é dividido em dois caminhos. O caminho alto, que parte de Planaltina e vai no caminho rosa por cima da Serra Geral do Paranã, e o caminho baixo, que vem por baixo da Serra Geral do Paranã, que é o conhecido Pedal das Pontes. Ambos se encontram em Alto Paraíso, e de Alto Paraíso vão juntos dar a volta ao parque, ao antigo, né, limite do parque antes da ampliação, chegando até Cavalcante. E o modal de caminhada, né, ele sai debaixo da Serra Geral do Paranã, sobe e desce algumas vezes, margeia ela, até chegar ali próximo ao Alto Paraíso, onde ele vai até o Parque Estadual da Catarata dos Coros, São Jorge, e volta para Cavalcante. E aí, nos próximos slides, eu vou dar um zoom em cada um desses trechos, para a gente ter uma noção um pouco melhor. Aqui, então, seria o zoom, né, nos dois pontos de partida que nós temos, Formosa e Planaltina. E aí, para destacar também, ou seja, mais uma vez, nós somos o patrimônio natural, né, e realmente esse é o nosso, enquanto as demais trilhas dos Caminhos Goiás têm um apelo histórico-cultural muito forte, né, nós temos esse aspecto natural muito forte, tanto pela biodiversidade que a gente tem ali, a gente tem campos de altitude, que traz, né, a condição de hotspot da biodiversidade, mas também muita beleza cênica, né? A gente tem, vou citar aqui, duas que a gente já tem catalogado, são as duas maiores cachoeiras de Goiás, mas se Goiás, eu fui buscar, inclusive, para falar hoje aqui, a gente ainda não tem um ranking preciso de quais são as maiores, mas certamente, se tiver um ranking das 10 ou 20 cachoeiras de Goiás, o Caminho dos Veadeiros vai ter 80% delas no nosso traçado.
começando pela Cachoeira do Itiquira, no Parque Municipal do Itiquira, que é logo próximo a Formosa, que era a maior cachoeira de Goiás até 2017, quando eu tive a felicidade de descer com outros canyonistas, e na Cachoeira do Labéu eu descobri que a Cachoeira do Labéu era maior que a Cachoeira do Itiquira, né? Ou seja, então esse primeiro trecho que está sendo mostrado aqui é basicamente passando por Formosa, Planaltina e Água Fria. Depois nós temos o trecho de... Ué, não está passando, peraí. Aí. O trecho de São João da Aliança, né, que tem a Cachoeira do Labéu. Então, desde 2017, oficialmente a maior cachoeira de Goiás. E depois, para quem quiser, tiver curiosidade em saber como é que foi essa descoberta, né, está no portal Extremos um artigo de como nós descobrimos que, na verdade, a do Labéu era maior do que a do Itiquira. Passando por inúmeras outras belezas naturais, a Cachoeira do São Mateus, destaque também para a Bocaina do Farias, uma formação geológica única. E daqui para frente, a intensidade de atrativos e belezas cênicas só aumenta. Mais uma vez, né, difícil para a gente fazer um resumo aqui, mas chegando depois da Bocaina do Farias, entrando na APA de Pouso Alto, a gente tem ali o Macaquinho, o Dragão, o Complexo do Macaco, Sertão Zen, Catarata dos Coros, Cordovil, entre Coros e São Jorge, entrando no parque, todos os atrativos do setor de São Jorge do Parque Nacional, que são cartões postais dos Chapados Veadeiros, que inclusive estão nos vídeos aqui do Congresso, saltos de 120, saltos de 80, né? Cruzando para a comunidade da Capela e então indo para Cavalcante. Isso é o que nós temos planejado de roteiro, não está tudo implementado. E aí, inclusive, esse seria... Antes de falar o que a gente já tem, né, sinalizado e pronto para ser trilhado, falar também da governança, que é composta hoje por um comitê coordenador, que hoje é formalizado, inclusive, por um acordo de cooperação entre os membros, incluindo a Goiás Turismo, né? A gente tem um conselho de coordenação, que envolve, aí sim, muitas instituições de todos os municípios, desde a associação de guias, associações de escalada, prefeituras, órgãos públicos, universidades, que também têm uma presença muito importante na nossa governança, os GTs temáticos e, principalmente, onde a magia acontece, onde a coisa acontece de verdade, são os GTs locais, né? Um para cada setor. A gente quer, inclusive, para ter... Inclusive, para cada município ter o seu, mas nessa etapa a gente está com setores um pouco mais amplos. Tá aqui. Opa, passou duas. Espera aí, voltando uma. Não. Tá, ele tá com, ele não está falhando aqui, cara. É para lá que aponta? Tá. Ué. Olha lá. Será que acabou a pilha? Isso. Beleza, ganhei um tempo extra, ótimo. 10 minutos é excelente. Mas vamos lá, o que tem mais 2 slides, esses sendo os trechos sinalizados, que estão prontos para cada um de vocês serem muito bem-vindos lá. O trecho que está sinalizado e implementado há mais tempo é o trecho São João da Aliança. Hoje é possível cruzar todo o município de São João da Aliança, né, nos trechos, principalmente Sítio Bom Jesus, Rebendolengue, Duas Cruzes, Morro do Chapéu. E
Dentro de Alto Paraíso de Goiás, a gente tem o trecho do Sertão Zen, com a colaboração intensa do André, que está aqui também. Né? A gente abriu uma nova trilha, que está representada por essa placa aqui em cima. Né? A gente tem um trecho pequeno lá na Catarata dos Foros, e tem a trilha dos Sete Quedas, que foi o primeiro que eu citei. E em Cavalcante, a gente já tem sinalizado para a bicicleta o trecho de Capela para Cavalcante. Agora, vale ressaltar também, assim como o Márcio Vilar já fez um treino para a prova dele, percorrendo todos os caminhos, é possível já percorrer, por exemplo, a trilha de bicicleta completa, ela passa por rodovias, ela só não está sinalizada, ou, por exemplo, fazer uma travessia de São João da Aliança para Alto Paraíso de Goiás, com a Big Mountain Adventures, que está aí, que também está sendo um grande parceiro e oferece já um pacote guiado, né, para fazer essa travessia de São João da Aliança para Alto Paraíso de Goiás. E aí, no próximo, estão os contatos, tanto do nosso site, e-mail, Instagram, Wikiloc, que é onde nós colocamos os trechos prontos para o uso do público, né? Disponíveis por esse perfil Caminho dos Veadeiros Oficial. E nesse QR Code, para quem tirar foto e poder, tem um diretório completo, tanto com o direcionamento para o Wikiloc, como para o nosso site, como para o nosso link de cadastro de voluntário. Quem quiser também será muito bem-vindo para colaborar conosco. E claro, venham fazer parte aí também. Meus contatos pessoais estão aí. Obrigado, fico à disposição. Obrigado, Júlio. Pode ficar com esse microfone. Pessoal, nós vamos passar a parte, talvez mais importante, né, do debate, do diálogo. Algumas perguntas vão ser direcionadas ao grupo e depois abrimos também ao público, né, para que vocês possam contribuir, perguntar. Nós estamos aqui construindo uma nova realidade. Deixa esse microfone. Bom, aqui já ficou evidenciado que o Caminho dos Goiáses é composto por várias trilhas, algumas delas já completamente implantadas, como o caso do Caminho de Cora, né, totalmente sinalizado, com internet e toda uma estrutura de governança totalmente instalada. Temos o Caminho do Planalto Central, que boa parte também já aconteceu, a questão de sinalização, implementação, de governança, e outras estão avançando nesse processo. Caminho dos Veadeiros, um trabalho fantástico que vem sendo desenvolvido, sinalizando partes do caminho e evidenciando as 3 diferentes rotas, né? E é importante lembrar, ontem o nosso presidente que está aqui, o Fabrício, anunciou, né, a questão das placas, que vão contemplar, inclusive, o Caminho dos Veadeiros, principalmente a rota baixa, o ciclo de bicicleta. Mas, no contexto geral, nós estamos falando de um circuito, né? O Caminho dos Goiáses, como a integração dessas rotas. Então, eu vou colocar uma pergunta para vocês, e aí fiquem à vontade para responder, cada um colocando da sua forma. Como que os caminhos que já estão implementados, Cora, Planalto Central, Caminho dos Veadeiros, os caminhos que estão em implementação, Caminho do Pai, Giro dos Povoados e Rota do Rio Areias, vem se organizando na questão de se entender como um conjunto que compõe o Caminho dos Goiáses. Como isso vem acontecendo? Qual a perspectiva de vocês? Como vocês acham que isso pode potencializar regionalmente cada um dos caminhos que compõem os Goiáses? Fica à vontade aí. Bom, rapidamente, né, obrigado pela pergunta e a colocação. Como a rede trabalha com essa questão de conectividade, né, e a gente tem essa escala de trilhas locais, regionais e nacional, é importante que eu acho que essa conectividade do Caminho dos Goiáses ela seja
estabelecida, né, para a gente até para os usuários também entender que ele vai sair de um ponto e ele vai chegar em outro, ou seja, uma trilha regional, local ou nacional. Então eu vejo nessa percepção do caminho dos Goiáses, e a gente sempre diz isso, né, que não é algo estanque, pelo contrário, ele está sempre nessa metamorfose, é que a gente também tente entender essa conectividade entre as trilhas, né? O próprio Giro dos Povoados, o Caminho do Pai, enfim, que tem uma importância muito grande para integrar a nossa capital, né, Goiânia, com o Distrito Federal e com a região norte, a Chapada dos Veadeiros. Então eu penso que uma das premissas é estabelecer essa questão da conectividade, né, entre essas trilhas locais com a trilha nacional. Oba, alô. Eu acho que dentro desse quadro, nós, como protagonistas até aqui no Centro-Oeste, a gente trabalhou esse trecho, mas já vendo como, ao longo do tempo, foram sendo criadas as novas opções, né? O circuito dos povoados é um que ele não está sinalizado ainda, mas ele já funciona, depende de guia para passar, mas ele passa por 24 povoados de Pirenópolis, né? E eu acho que o mais importante é discutir, e eu acho que é um momento de a gente aproveitar esse evento para conversarmos mais afinadamente, né, como pode fazer essa conexão entre a Chapada dos Veadeiros e o Caminho de Cora, né, para já poder oferecer efetivamente esse tipo de coisa. O Júlio falou na possibilidade de fazer um circuito já de bike, mesmo não sendo sinalizado, mas tem já empresas fazendo. Nós temos empresas também aqui no Caminho de Cora que estão fazendo, e de uma forma muito bem feita, né, levando grupos, dando apoios, e é uma coisa que a cada dia a gente está vendo assim, que mais pessoas estão aderindo a esse movimento, na questão dos serviços ofertados, mas eu acho que é muito importante trabalhar essa questão, porque aí começa a discutir com mais profundidade a questão da governança, né, aproveitando, né, a Goiás Turismo, que tem dado esse apoio todo desde o início, né, na formulação dessa política, e daqui para frente eu acho que esse evento ele realmente é um marco para que a gente consiga localmente trabalhar esse sistema, mas que a nível nacional também já se pensa, né, num sistema desses, né? Bom, como o Bismarck disse, esse congresso é um marco, né? É um marco. Nós vamos daqui a um tempo falar antes do congresso e depois do congresso, pós-congresso, né? Existe uma questão cultural. Nós, dentro do DF, chamamos de Caminho do Planalto Central. Na verdade, é Caminhos de Goiáses no DF. Né? Se a gente não começar a ter essa visão de que os nossos 3 arcos são caminhos dos Goiáses, né, a gente não começa a promover essa integração. Entre nós mesmos existe um bom relacionamento, mas nós não temos um fórum efetivo, né, para fazer essa discussão do Caminho dos Veadeiros como um todo. Inclusive, tem muitas coisas, inclusive com relação a traçado, que a gente precisa discutir melhor. Por exemplo, em relação a traçado, quando você fala em Rota do Rio Areias, pô, aquilo ali para o pessoal de bike é uma maravilha. Para o pessoal que está fazendo a pé, né, 30 quilômetros é 1, 2 horas para o pessoal de bike, para a gente é um dia, né? Então, para sair da Flona, para chegar até Cocalzinho, você vai dar uma volta ali imensa. Para o pessoal que tem a pé, você tem outras alternativas, como já foi citado aqui, não sei se pelo João, né, do caminho da Missão Cruz, etc. Você tem Olhos d'Água, você tem várias alternativas. Então, nós temos que mudar a cultura de chamar de Caminhos dos Goiáses, né, e trabalhar o Caminho dos Goiáses como um todo. E cada uma das nossas trilhas locais, né, sempre como parte do Caminho dos Goiáses. Senão, a gente não vai ter aquela noção de conjunto.
Maravilha, Edgar. Eu já emendo fazendo uma parte, abrindo um parênteses rápido, né, falando caminho dos Goiáses no DF. Goiás é o estado mais generoso do Brasil, né? Ele doou parte do território para o Distrito Federal e doou para o Tocantins, né? Então, ou seja, ali no DF também, historicamente, é Goiáses, né? E é isso, esses caminhos dos Goiáses, esses caminhos históricos, são a referência de conexão que a gente tem entre, justamente, todas essas trilhas, porque esses caminhantes históricos passaram não só pelo caminho do Planalto Central, por Cora e por Veadeiros, né? E aí eu vejo, assim, o estado da arte, o momento atual é que a proposta dessa trilha nacional deu o impulso necessário para que todos saíssem desse evento de Brasília, em 2017, para suas trilhas locais e regionais, para construir isso acontecer. E deu resultados excelentes. Está aqui a gente para mostrar. Mas a gente está num momento crucial para voltar a ter esse encontro, proporcionado aqui também pelo Congresso, também acho que é um marco, para a gente voltar a debater o sistema, né? Principalmente, por exemplo, acho que um básico, para a gente já sair até, sugiro como encaminhamento aqui para o Congresso, são justamente as nossas conectividades, né? Onde começa uma e termina a outra, né? Eu acho que a gente tem muito a trabalhar nesse sentido aí. Beleza, um ponto que é interessante, e aí a gente vê experiências em outras atividades. Recentemente eu vi sobre uma premiação, que é do World Marathon, das grandes maratonas do mundo. Eles fazem uma premiação para quem completa as 5 maiores maratonas do mundo. 6, né? 6 maiores maratonas do mundo. Aí existe um grande prêmio. Imagina se o Caminho dos Goiáses pudesse proporcionar isso, né? Quem completa todos os trechos do Caminho dos Goiáses que tivesse algo diferenciado, algo que seria importante e levado para a governança, né, do Caminho dos Goiáses como propostas. Eu sei que tecnologia, muita coisa que vem surgindo pode somar, né, e potencializar as ações do Caminho dos Goiáses e, consequentemente, cada um dos seus ramais. Nós vamos abrir para as perguntas, para que o público possa interagir aqui com os nossos convidados. Meu nome é Celso, eu sou lá do Rio de Janeiro, eu não vou fazer comentário, eu vou dar uma sugestão. A gente lá na Trilha Transcarioca chegou a realizar workshops, oficinas, né, onde as pessoas vão sentar, de fato, com um mapa na mão. E aqui é um congresso, a gente tem apresentações, mas o pessoal não está com o mapa na mão no detalhe. Eu acho que é uma sugestão, né? Aqui vocês já estão bastante avançados, em trechos, faz um workshop, chama todo mundo e vamos, olha onde a trilha emenda aqui ou ali, vamos fazer um mapa, mapear junto, porque aí realmente dá uma resposta grande. Esse tipo de evento, seria um outro tipo de evento. Vou fazer uma pergunta. O seguinte, vocês têm diversos caminhos que precisam se interligar, e tem pedaços que não estão interligados, pelo que eu entendi, até alguns que falta o próprio trecho ser terminado. E aí, como é que faz esse pedaço que falta de um e de outro? Junta nesse do Goiáses, e aí esse comanda tudo, como é que faz? Porque um está aqui, falta 30 quilômetros para encontrar com o outro lá. Tem essa situação. A segunda situação, nós lá no Caminho de Caravaggio fizemos a sinalização e os xiitas de apartamento, aqueles que nunca saíram para caminhar, eles criticam a gente porque a gente coloca uma sinalização em árvore. Em alguns lugares não tem outra coisa, não tem poste de luz num caminho desse. Eu vi que vocês têm uma porção de sinalização em árvore, viu o pessoal pintando. Tem toda uma regulação para isso, uma tinta especial, alguma coisa. Não tem ninguém criticando isso, porque nós lá com 2 setas em árvore tivemos um problema, quase que eu fui para a cadeia, né? Então, o Rio Grande vocês conhecem, né? Os xiitas, eu digo assim, ó, ambientalista de apartamento, tá? Eu queria só ouvir vocês. Em relação à conectividade, lá na frente de implementando, mas enquanto usuários.
né, para o cara não chegar aqui e não ficar louco lá, caçando depois o rumo de trilha, né, e perdido, e depois, na verdade, mal avaliando o caminho dos Goiáses. Então, eu vejo que é isso. Eu acho que a gente tem que estabelecer esse processo de conectividade, mas, do ponto de vista do usuário, ele entender que, assim, hoje eu chego em Corumbá de Goiás, eu não tenho, do ponto de vista do caminhante, conectividade com o Planalto Central, eu vou pegar um ônibus, eu vou até Brasília lá e de lá eu começo a percorrer. Como acontece nas várias trilhas da Europa, dos Estados Unidos, que também você tem trechos que não tem conectividade, principalmente com grandes centros. Né? Você vai atravessar um grande centro, às vezes você não tem conectividade de trilha ali. Eu vou fazer um comentário sobre a questão da sinalização em árvore. Isso aí, a primeira sinalização no caminho de Cora foi em placas de metal, e foram colocadas 300 placas, isso no ano de 2015, 2016. E quando a gente retomou o caminho, porque ele ficou 4 anos sem um comando maior. As pessoas vinham individualmente ou em grupos de ciclistas fazendo, então a gente conseguiu que a Secretaria do Meio Ambiente disponibilizasse um recurso para, a Secretaria de Planejamento, para colocar essas placas. Bom, um ano depois tinha 150 placas só, e muitas das que sobraram com furo de bala, porque as pessoas, placa nova, entendeu? Passavam, davam um tiro, então... E aí foi quando a gente fez contato com o ICMBio, né, que começou a discutir como poderia ser feita uma sinalização. Essa ideia já estava sendo desenvolvida, e a gente, então, optou por sinalizar em árvores, postes, pedras e tal. Particularmente em Pirenópolis, você falou em xiita, ambientalista de apartamento. Eu vou mais além. Tem gente da estrutura de conselhos, de parques, que são contra a sinalização em árvore. Inclusive, eu, como fiz parte desde o início, eu fui massacrado em Pirenópolis porque me denunciaram que eu estava pichando pedra de 1 bilhão de anos e pintando árvore. Então, quer dizer, a gente se depara com tudo isso, né? Isso aí eu julgo muito pela desinformação, né? Porque existe um documento, né, onde trata dessa questão da sinalização com tinta. A gente está fazendo experiências ainda com qual a melhor tinta em função da durabilidade. Aqui no Planalto Central a gente tem épocas muito definidas, uma época com muita chuva, então apaga muito a sinalização, e época com muita seca, com as queimadas também, que prejudica a sinalização. Então é permanente essa história de estar refazendo, né? Mas eu acho que fica tranquilo, porque isso aí vai continuar acontecendo. Eu acho que tem mais que esclarecer, né? Eu acho que é desinformação. Eu emendaria bem rápido sobre as duas perguntas. A primeira sobre essa questão, né, aonde se encontram, né? Ou seja, as trilhas nacionais, talvez o maior desafio a gente tem é como lidar dentro de uma associação. Quem já participou de associação sabe que é um dilema lidar com uma coisa que é de todos e de ninguém ao mesmo tempo, né? Mas é claro que não é isso, explicar o porquê das coisas, tudo se justifica. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Mariana, vim representando Conceição do Mato Dentro, né, a Secretaria de Turismo, o GT2 da Trilha Transespinhaço e a Rota das 10 Cachoeiras. Na verdade, eu queria fazer um comentário, acho que reforçando o comentário do nosso colega do Rio. Eu sinto um pouco de falta desses contatos ficarem mais firmes, né, lá na ponta, através desses workshops. Em Conceição mesmo, a gente tem um contexto da Trilha Transespinhaço passando dentro de um mosaico de áreas protegidas, passando dentro de uma reserva da biosfera. Então, eu acredito que esses sanduíches aí que vão se formando em cima dessas trilhas, eles são importantes de estarem aqui evidenciados nesses congressos. E uma outra dúvida que eu tinha é a respeito da sinalização propriamente dita. O Pedro ele traz muito essa coisa do empoderamento através das botinhas, né? E aí eu fico na dúvida como não apagar esse empoderamento, né, dessas pequenas trilhas que formam trilhas grandiosas pelo Brasil,
como não apagar esse empoderamento que gera na trilha de Cora, por exemplo, nessas trilhas dentro do Distrito Federal, como não apagar esses lugares dentro da trilha maior nacional. Como que vocês veem, né, como que vocês conseguem dar o destaque a essas pequenas trilhas dentro das trilhas maiores, né, na sinalização? É isso. Acho que o Pedro ele chegou a comentar isso também. As trilhas nacionais, né, elas não estão previstas dentro da própria rede, né, e no caso de Goiás, eu acho que isso fica mais evidente, uma sinalização nacional no eixo das trilhas. Né? A intenção é que a gente tenha inícios ou pontos estratégicos, algumas sinalizações que identifiquem que você está passando por uma trilha nacional. Né, e o usuário que vai percorrer ela, ele vai entender que ele vai sair de Goiás e ele vai percorrer trilhas regionais ou trilhas locais. Então, o mais importante é que a gente tenha essas trilhas regionais e locais sinalizadas. Né, e essas trilhas que vão abastecer, alimentar uma trilha nacional, uma trilha internacional. E aí, evidentemente, que a gente tem alguns pontos, no caso dos Goiáses, que é de interesse, principalmente dos patrimônios mundiais, né, e, no caso Goiás, o Distrito Federal e a Chapada dos Veadeiros, o parque, né, como destaque dessa sinalização. Ela entra talvez num caráter um pouco mais interpretativo, inclusive. Mas eu não vejo, no caso dos Goiás, a gente sinalizando trilha ou eixos de trilhas com a marca do Caminho dos Goiáses, né, mas dando destaque que ele é esse guarda-chuva de trilhas regionais e trilhas locais. Uma pergunta aqui. Oi, então boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou professor da coordenação da área de turismo e hospitalidade aqui no Instituto Federal de Goiás e coordenador do curso de turismo aqui também. Minha pergunta é bastante específica aqui da nossa realidade. Eu achei muito interessante esse trabalho de integração entre as trilhas já existentes aqui. A gente tem um contato um pouco maior com o Caminho de Cora, principalmente em razão, né, do trabalho da nossa ex-aluna Alexandrina, né, o João Lino, inclusive, já foi algumas vezes na UniF. Mas a minha pergunta é simples. Muito interessante a integração entre dois patrimônios mundiais da humanidade. E o nosso quarto patrimônio mundial da humanidade, que é fortemente pressionada pelo agronegócio aqui no estado de Goiás e que muitas vezes ela é um pouco esquecida, principalmente em relação à visitação. Ou seja, o Parque Nacional das Emas. Há alguma previsão de inserção e integração do Parque Nacional das Emas dentro do Caminho dos Goiáses? Valeu, Leonardo, acho fantástico isso. Eu acho que, novamente, o Caminho dos Goiáses não é uma trilha estanque, né? Então, acho que, tanto para o lado, inclusive pegando o que o Júlio já ressaltou, que é essas trilhas históricas, né? Que era a trilha lá para Minas, São Paulo, do Caminho da Anhanguera, que vai ligar ali Caldas Novas, a região de Minas Gerais, que tem lá a picada dos Goiáses, quanto para o sul, né, como lá para o Parque das Emas, e tem lá o pessoal, o Alex, ali a região, o pessoal do Pegadas no Cerrado, pensando no Caminho dos Caiapós, que seria essa integração Emas, pode ser com o Caminho do Pai até Goiânia, né, ou algo já linkando com Cora Coralina ali na cidade de Goiás. Então, eu acho que isso vai depender muito mais de um protagonismo de baixo para cima, do território, né? Porque, e claro, evidentemente o Estado sempre apoiando, a rede brasileira também, mas isso depende, eu acho que de um protagonismo dos municípios da rede ali regional de Emas, né? Mineiros, Chapadão, ali a Caiapônia, enfim, de trabalhar e começar a discutir essas rotas. Eu já tive até umas reuniões com a turma de lá, tentando colaborar nesse planejamento, mas eu acho que fica muito mais um processo de baixo para cima, e eu vejo totalmente possível isso.
Eu acho que, isso, na verdade, isso é fantástico até para a gente depois linkar com o Pantanal, as trilhas do Pantanal lá que estão já também acontecendo. Ok. Nós temos mais uma pergunta aqui e a fala do presidente, para a gente poder fechar a mesa em função do tempo. E aí eu vou já passar aqui para o nosso companheiro. Bom dia a todos, a todas. Sou Marcos Cabral, gestor em turismo, consultor no Sistema de Gestão de Segurança em Turismo e Aventura. Observando a apresentação de vocês, e assim como também várias atividades dos presentes, envolve a sociedade como no todo. E a gente sabe que a sociedade cobra, mas não participa. Eu questiono da seguinte forma: se nós temos uma trilha, um plantel de unidades de conservação considerado a mais no Brasil, não desfazer de outras localidades, né? Exemplo do Rio de Janeiro também, qual foi a ferramenta que vocês estão usando ou envolver a sociedade dentro do pacote para ter uma aceitação do produto, com portas abertas, fazendo uso das unidades de conservação também? Eu acho muito pertinente essa questão. Eu acho que as unidades de conservação, elas têm que ser tratadas como unidades e no seu, com as suas gestões. Mas eu vou mais além, eu vou entre a conectividade entre as unidades de conservação, e eu quero ressaltar aí, foi colocado aí a quarta questão, que é o agronegócio. Então, o que é que está acontecendo? Enquanto a gente pensa num sistema em que a conectividade possa propiciar a formação ou fortalecimento de corredores ecológicos, você vê pessoas destruindo as margens A gente tem uma experiência aqui em Pirenópolis recente, as margens que era muito arborizado e o sujeito, para pegar 10 metros a mais para plantar soja, derrubou um monte de árvore histórica. Não teve fiscalização nenhuma, não teve nem como denunciar, porque quando eu passei por lá as árvores já estavam caídas. Então, de um lado, a gente tem a ideia, aqui eu vou até citar, nós vamos ter agora, dia 5 de junho, um evento que é um passeio ciclístico de Corumbá até um circuito que vai ser feito, onde vai ser feito plantios de árvores, aí já com os proprietários, onde vão receber árvores, têm conhecimento disso. É uma iniciativa da prefeitura, mas a gente vai levar isso, né, porque a sociedade ela tem que participar. Os proprietários têm que ter conhecimento. Eu volto a colocar, eu aproveito até a presença aqui do Fabrício, né, que eu venho desde o início dizendo que o que falta para o caminho de Cora é uma visita a 50 propriedades que estão ao longo do caminho, para conhecer o proprietário, dizer o que é o caminho, entendeu? Para que eles adiram, né, ou entendendo o que é, respeitando, e até, eventualmente, é uma questão que eu coloco aqui, né, que eu já venho também conversando com alguns parceiros, é o próprio Ministério do Meio Ambiente criar algum instrumento de dizer o seguinte: olha, por onde passa o caminho, se a propriedade, colocar a área de reserva legal, né, por onde passa o caminho, vai ter algum benefício. Então, eu acho que, para quem é representante do Ministério do Meio Ambiente, já é uma questão que eu coloco, que eu acho que isso aí vai fazer parte da carta que a gente vai fazer, mas que exista uma política, tanto nacional quanto estadual, e também municipal, de incentivar a que os proprietários entendam o que é isso e passem a respeitar e promover esse tipo de coisa, para evitar esses grandes problemas que a gente está enfrentando aí, que são plantios de árvores. A gente tem um trecho do Caminho de Cora, que eu considero o pior de todos, no sentido assim de visual, que é só plantação de soja, entendeu? Então, quando você passa na época em que estão botando veneno, é um problema, né? Ou é caminhão passando por estrada de terra com muita poeira, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que ir discutindo. Eu acho que isso aí faz parte desse sistema de governança que a gente está discutindo aí, para que cada poder assuma essa parte, né? Mas eu acho que é fundamental que os proprietários tenham conhecimento. Isso é um trabalho profissional, não é só um trabalho de voluntário. Na medida do possível, a gente vai fazendo. Eu não paro de fazer visitas, mas eu acho que tem que ter um sistema. Diz assim, bom,
Vamos investir nisso e vamos saber quem é quem ao longo do caminho, para ver como é que cada um pode participar desse sistema aí. Edgar, por favor, não. Só complementando, concordo plenamente aqui. No caso, como eu citei, grande parte os nossos arcos, as nossas trilhas, fazem parte das unidades de conservação. Todas essas unidades de conservação possuem seus conselhos. Só que esses conselhos não funcionam, né? Quer dizer, é um instrumento onde a gente pode fomentar a discussão com a sociedade. O proprietário, ele tem interesse em participar do conselho ou estar lá representado por causa do interesse particular das terras dele, né? Se a gente, dentro desses conselhos das unidades de conservação, tiver forma de divulgar, né, é um dos instrumentos, né? A gente tem que criar mecanismos de participação social, de educação ambiental, de se comunicar com a sociedade, né? Esses mecanismos têm que existir. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu citei a presença aqui dos nossos colegas da coordenação do Caminhos Planalto Central, algumas pessoas presentes. E eu queria citar a presença do João Carlos Machado, que está ali com a gente, que é um dos idealizadores do Caminho Planalto Central. É um precursor nosso, a gente está aqui por muito do que ele fez no passado. Só isso. E a minha resposta rápida para essa última pergunta é governança, né? E conseguir, enfim, estimular que, de fato, as pessoas participem da governança. Quando eu fui criticado por ter sinalizado árvore e pedra na Chapada dos Veadeiros, eu convidei imediatamente os críticos para a próxima reunião que tinha do Caminho dos Veadeiros. Ninguém foi. Mas governança, é ter estruturas de governança, e já emendando com a pergunta, eu esqueci seu nome, mas é utilizar esses instrumentos, inclusive, que abarcam mais de uma unidade de conservação, que são propostos para integração dessas áreas protegidas como mosaico, corredores ecológicos, para fazer essa governança de algo que é fronteiriço de áreas protegidas, né? E, às vezes, é o que está precisando para voltar a fazer esses conselhos a funcionarem, porque muitas das vezes também estão abandonados, falta uma pauta, né? A trilha de longo curso é uma pauta cheia para a vida inteira, para um conselho desse funcionar. Agora, chegando à conclusão do Congresso, eu acho que a gente tem que caminhar, sim, para ter a nossa proposta de regulamentação das trilhas como parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Talvez inspirado no que é dos Estados Unidos, obviamente não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mas que as trilhas de longo curso sejam uma unidade de conservação, ou outra categoria que queira dar para isso, né? E, por último, eu ainda queria falar também sobre a sua pergunta sobre apagar a história com pegadas novas. Eu acho que é o contrário, é colocar as trilhas a serviço do resgate histórico, né? E aí eu posso falar com propriedade do exemplo que a gente tem lá agora, de um trecho São Jorge Capela, que era a trilha que os garimpeiros usavam antes do parque. Nós fomos a campo, achamos a trilha no chão, tinha só as pedras da trilha cavaleira que eles usavam, mas não tinha nenhuma marca. Agora é chamar eles, inclusive a expedição piloto está marcada para segunda-feira depois, para ir conosco, contar a história e a gente conseguir manter essa história viva. Porque, inclusive, quando a gente foi fazer o convite para os garimpeiros, que foram capacitados como guias lá em 92, né, quando você estava lá, vários deles já não têm mais aptidão física para fazer a trilha com a gente. Então, assim, é urgente a gente fazer isso, porque senão vai apagar de fato, né? Então, a gente está a serviço desse resgate, né, e não apagar o que está para trás. Ok, com a palavra, então, Fabrício. Bom dia. Aqui. Só desculpa interromper vocês, eu tenho que subir aqui para abraçar meus convidados. Coisa feia.
Desculpem a delicadeza aqui, mas eu precisava subir aqui e me apresentar para vocês. Talvez ontem alguns não estavam. Meu nome é Fabrício Amaral, estou como presidente da Goiás Turismo e muito feliz de estar participando disso tudo aqui, Edgar. É uma honra a gente ter despertado, e eu tenho que citar essas duas pessoas, João Lino e Bismarck, aqui, que se não fossem eles, literalmente, nada disso aqui estaria acontecendo, porque eu não me encantaria sobre o assunto, a minha equipe não acreditaria sobre o assunto, por mais lindo e maravilhoso que ele é e importante para a sociedade. Então, obrigado, Bismarck, publicamente, que eu já te fiz várias vezes, João Lino. Eu desejo toda sorte e sucesso para vocês dois. Mas não é fácil fazer isso aqui. A gente espera debater isso sábado. Estou escutando atentamente todas as falas aqui, Júlio, porque às vezes acho que poder público é fácil. Poder público é muito difícil. Eu nunca participei de poder público, pela primeira vez na minha vida. E aí, quando você está do lado de cá, você vê que a coisa não se trata só de dinheiro, não se trata só de vontade e muita coisa envolvida. Então, eu realmente considero isso aqui um marco para vocês. Final do ano eu estou indo embora, o ano que vem é outro governador ou o mesmo, não interessa. Os mandatos passam, mas isso que vocês estão construindo aqui, com o apoio do Estado, é histórico. E aproveite esse momento, porque eu costumo falar, o Estado não pode ser protagonista desses assuntos. O Estado é fomentador e coadjuvante de políticas públicas, e ponto. Né? Então, assumir esse protagonismo com legitimidade, respeito e diálogo, eu acho que aí realmente é trilhar de forma consistente. Né? Vamos estar aqui até domingo. Fico muito feliz de receber tanta gente de fora no nosso estado, né, João? O goiano gosta tanto de receber com tanto carinho. E aqui tem tantas coisas boas, comida, cerveja gelada, gente bonita, gente inteligente. Então, sejam bem-vindos. Nós estaremos com você até aqui domingo. Tá bom? Obrigado. Bom, sabemos que vários gostariam de perguntar, mas em função do adiantar da hora, eu queria avisar vocês que nós estamos aí com o espaço X Trilhas já montado na frente lá do Centro de Convenções, com food truck, tem alimentação à vontade ali também para vocês. Vai haver no final da tarde um rapel, aqueles que quiserem participar vai estar à disposição de vocês aí. E nós temos muito a aproveitar ao longo do tempo. Aqueles que não fizeram sua pergunta, não houve tempo, depois procure os nossos palestrantes aqui para a gente trocar uma ideia. Grande abraço, uma boa tarde para todos.